Gente, então mais uma vez, boa tarde. Deixa eu me apresentar, né? Tem um pessoal novo aqui. Então, meu nome é Thaís e eu sou a presidente, né, do Instituto Cultural Santa Zélia São Luís Martã. Para quem, né, nunca ouviu falar, né, desse instituto, então, é um grupo de amigos, de leigos, e a gente tem diversos, né, dentro do instituto a gente tem diversos apostolados. Um dos nossos apostolados se chama Mar Adentro, que é aulas de catequese, de aprofundamento na fé que a gente promove todo segundo e quarto sábado do mês, aqui mesmo. E a gente tem o apostolado das relíquias, né? Em junho do ano passado, por sermos, né, Instituto Cultural Santa Zélia São Luís Martã, nós tivemos a enorme graça de recebermos a relíquia de primeiro grau de Santa Zélia São Luís Martã, que são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós recebemos, né, a custódia dessa relíquia diretamente lá do santuário de Lisieux, na França. Depois, logo em seguida, né, nós pedimos a relíquia também da filha deles, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, no Carmelo, da França, conseguimos. E depois, recentemente, acabamos, né, recebendo a enorme graça de receber essa relíquia, né, do Beato Carlo Acutis. As relíquias, não sei se todo mundo é familiarizado com isso, né? Então, existem 3 graus de relíquia. Relíquia de primeiro grau, que é pedaço do corpo do santo. Relíquia de segundo grau, que é algum objeto que pertenceu a ele, né? Roupa, terço, camisa e tal. Relíquia de terceiro grau são panos nobres que tocaram no corpo do santo. E aqui é uma relíquia de primeiro grau mesmo, né? Um pedaço do corpo do Carlo, né? Da veste mortuária dele, que ficou grudado um pedaço de carne. Então, é relíquia de primeiro grau, certo? E chegou para nós há pouco tempo, na verdade, essa relíquia, e a partir de agora, nós vamos começar a fazer um trabalho com ela, né? Então, a gente, domingo passado, fizemos uma aula na roça, lá no Morro Vermelho. Foi a primeira aula, a primeira vez que a gente expôs a relíquia. Depois, hoje, está sendo a segunda vez, e a partir daí nós vamos começar a peregrinar com essas relíquias, né? Tanto em escolas, né? As escolas que nos aceitarem, nem todas as escolas nos aceitam, né? Por conta de toda questão que não pode envolver com religião e tal. Então, as escolas que a gente conseguir, a gente vai. E também as casas das pessoas, especialmente as casas que têm crianças e jovens, né? E até alguém, se tiver interesse, né? Que a relíquia vá, né, até a sua casa, né, para a gente levar, falar um pouco a história do Carlo, rezar um terço. Aí depois vocês agendam. Eu vou pedir para a minha irmã, é a que está lá embaixo na portaria. Depois ela ir pegando o nome, né, de quem desejaria que a relíquia fosse na sua casa, né? E aí a gente vai agendando conforme a disponibilidade. Nós já estamos fazendo isso desde junho do ano passado com as relíquias da família Martã. Então, já mais de 130 casos, né? Foi mais de 130, né? Que nós já fomos com a relíquia da família Martã. Nós chegamos, falamos da família, rezamos um terço, depois vamos em outra casa, né? Então, a gente tem feito esse trabalho. E agora vamos começar a fazer mais voltado para as crianças e para os jovens, né? Então, né, feita esta apresentação, vou começar, então, a nossa aula de hoje, né? Sobre, então, o Beato Carlo Acutis. E quando eu fui preparar essa aula, eu pensei em algo bem específico, assim, né? Que foi um negócio que me veio, assim, que eu não vi ainda em nenhum lugar sobre isso. Que Carlo Acutis é a última tábua da salvação. E para chegar nesse assunto, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? E vou falar sobre, né? Vou voltar brevemente aqui no tempo e vou falar sobre uma santa, Santa Faustina Kowalska, que foi a santa que escreveu, né, o Diário de Santa Faustina, né? Então tá aqui o Diário de Santa Faustina. Ela é muito conhecida, né, porque ela que divulgou, né, a devoção a Jesus misericordioso. E vou falar então brevemente sobre ela. Ela é bem recente, né? Ela nasce em 1905 e morreu em 1938. Então não faz nem 100 anos que Santa Faustina morreu. E Santa Faustina, uma freira mística, Jesus aparecia para ela, então tem diversos colóquios, né, que ela vai contando aqui no diário, né? Ela estava sempre conversando com Jesus, Jesus ia conduzindo ela, e a espiritualidade dela, né, o principal enfoque é sobre a misericórdia de Jesus.
Em fevereiro de 1931, então 7 anos antes dela morrer, Jesus se apresenta como aquela imagem. Será que eu coloquei? Ali. Né? Essa imagem aqui do Jesus misericordioso, que todo mundo conhece. Ele aparece para ela desse jeito e pede a festa, uma festa em honra a ele, uma festa para a misericórdia. E ele pede que essa festa seja no primeiro domingo depois da Páscoa, né? Então, quer dizer, o segundo domingo da Páscoa, né? No nosso calendário litúrgico. Ele fala, nas palavras dele mesmo para ela, as almas se perdem apesar da minha amarga paixão. Estou lhes dando a última tábua da salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Para quem conhece o Diário de Santa Faustina, já leu alguma coisa, é Jesus o tempo todo falando que ele quer salvar as almas. Ele quer. Né? Então ele não se conforma de ver tudo que ele oferece. Ele está oferecendo os meios para as pessoas se salvarem e as pessoas se recusam. Né? Parece que as pessoas não querem se salvar. E aí até quando eu leio isso, assim, nessa insistência de Jesus querer salvar, mas a gente não quer, né? Eu me lembro até, na época da pandemia, um relato pessoal meu, assim, que não tem nada a ver com a salvação, mas para fazer uma comparação. Eu sou professora, né? E na pandemia, então baixaram um decreto que nenhum aluno podia bombar, porque era pandemia, as aulas eram online, estava aquele negócio, então ninguém podia bombar. E eu tinha um aluno que não fazia absolutamente nenhuma tarefa, e era tipo tudo online o negócio, né? A gente estava... tudo era pelo Google Meet e tal, e o menino não fazia nada, e aí tinha provinha online, nem a provinha online ele conseguia pegar média, e aí mandava ele fazer as atividades, ele não fazia e tal, e ele chegou no final lá de 100, né, que valia no boletim, e somando tudo que ele fez, ele tirou 20. Aí a direção me chamou para me dar bronca, falou, que negócio que é esse, o moleque aqui tá com 20, como é que você me dá uma nota desse para ele, né? Uma nota dessa para ele. Eu falei, uai, mas como que eu faço? Ele não fez nada, né? Eu não tenho de onde tirar. Não, mas baixaram o decreto que ninguém pode bombar, você vai ter que dar um jeito, né? Aí eu fui, chamei ele no WhatsApp, falei, meu querido, né? Se eu vou te dar um trabalho, você faz para nós, né? Fazendo favor. Aí passei um trabalho, né? Eu falei, é o seguinte, né? Uma folha, você tem que fazer para mim uma redação de uma folha só, tal, não sei o quê. Faz para mim, tá? Ele me mandou o arquivo com 2 linhas. Eu falei, cara, não tem como passar esse menino e não podia bombar. Eu falei pra coordenação, eu falei, não tem como. Não, mas você tem que dar um jeito. Aí eu fui, falei com ele de novo. Será que não tem como você refazer? Pode ser então só um parágrafo. Faz um parágrafo pra mim e tal. E aí com muito custo e tal. E aí chegou por fim, né? E era lei, ele não podia bombar, tiveram que passar. Mas o que eu me lembro, assim, a relação que eu tô tentando fazer é o seguinte, né? Deus está tentando dar todos os meios para a gente se salvar. Ele quer que a gente se salva, né? E às vezes a gente não está disposto a fazer o mínimo, né? O mínimo que a gente quer, e Jesus está falando, cara, eu quero te salvar, eu não quero que você seja condenado. E Jesus vai dando todos os recursos, né? Igual eu lá com o meu aluno, não, então faz só uma folha, não, então baixa para um parágrafo. Deus está tentando, né, nos salvar, e aí ele fala para Santa Faustina várias vezes, né, eu quero que esse povo se salve, e aí então ele institui a festa da misericórdia, e ele fala, né, é a última tábua da minha salvação, não tem como, né, então não é possível que alguém vai se perder agora, né, e aí ele fala, né, toda a devoção que a gente deve ter a Jesus misericordioso, é um dia em que a igreja dá indulgência plenária, né? Depois isso virou de fato uma festa litúrgica, São João Paulo II, e tem a indulgência plenária da festa da misericórdia, ou seja, apaga todos os pecados. Então é Jesus querendo mesmo, né? Eu quero salvar vocês. Isso é a misericórdia, tá bom. Mas, e o que o Carlo tem a ver com isso, né? Da onde que surge o Carlo? Então, vamos falar de Carlo Acutis primeiro, né? Quem é ele? É engraçado que o Papa Francisco, ele escolheu uma data muito simbólica. Eu achei que tinha sido proposital, mas depois eu andei lendo e eu acho que não foi proposital. Ele fez pensando em outra coisa, mas a data que o Papa Francisco escolheu para canonizar o Carlo foi a festa da misericórdia. Né? Era para ter sido a festa da misericórdia, era para ter sido o domingo depois da Páscoa, só que daí o Papa Francisco faleceu, teve que adiar a canonização. Mas assim, para mim isso é muito simbólico, porque o Papa escolheu a festa da misericórdia no ano da esperança. Isso é muito simbólico, isso assim, é uma coisa impressionante, né? Mas parece que o Papa escolheu isso porque ia ter um encontro da juventude lá nesse dia, né?
Mas talvez ele tenha escolhido o encontro da juventude para ser justamente o dia da misericórdia, não sei. Mas assim, agora não tem como conversar com ele para saber, né, o que ele estava pensando, mas é muito simbólico, né, que ele tem escolhido essa data para canonizar ele, né, a festa da misericórdia, né, no ano da esperança, ou seja, assim, cara, naquela festa, que é a última etapa da salvação, é aquela festa assim que eu quero salvar vocês. Ele me coloca um jovem, né, santo. Quando a gente lê os livros dele, né, eu estou aqui com 4 livros dele, né? Foi os 4 livros que eu li dele. Eu li esse aqui, ó, Não Eu, Mas Deus. Esse aqui é um padre jesuíta, porque o Carlos estudou num colégio jesuíta, no colegial. Depois esse aqui, Carla Kutz, A Vida Além dos Limites. Esse aqui também é padre. Esse aqui, Carlos Sim, Eu Não, é o padre Fábio Vieira, que é o padre aqui do Brasil, né? Aqueles dois não são brasileiros. Um é português, um é italiano. Esse do padre Fábio Vieira, que foi quem fez todos os trâmites aqui no Brasil para o milagre de beatificação do Carlo. E depois esse aqui, né, da Informática ao Céu, desse Nicola Gori, que é o postulador da causa. Foi o postulador da causa do Carla Kutz, né? E quando a gente lê os livros todos aqui da vida dele, a gente vê que a vida dele foi uma vida muito normal, né? E é lógico, né? Humanamente falando, uma vida muito normal, uma vida muito comum, né? Ele não teve ali, ele não levitou igual São José de Cupertino, ele não teve as chagas igual São Padre Pio. Não, assim, foi uma vida muito normal, humanamente falando. Então é Deus falando mesmo, né? Na festa da misericórdia, no ano da esperança, falando, ó, eu quero que vocês sejam santos mesmo, né? Bem na festa da misericórdia, que era a data prevista, a última etapa da salvação, onde aqui eu não quero que ninguém vá para o inferno, então eu estou dando para vocês um exemplo de um jovem que teve uma vida absolutamente normal, né? No ano da esperança, a esperança de que é possível alcançar o céu. Então a igreja nos dá esse santo, né? É óbvio que acabou que a canonização não ficou para esse dia, mas foi a data que estava no coração do Papa, né? A festa da misericórdia no ano da esperança. Então agora eu começo a falar um pouquinho então sobre, né, de fato, a vida do Carlo, né? Então o Carlo nasceu 3 de maio. Que dia que é hoje? 3 de maio. Hoje Carlo estaria fazendo aniversário. Carlo estaria fazendo hoje, né? Ele é de 91. Ele é um ano mais velho do que eu. Sou de 92, ele é de 91. Ele estaria fazendo hoje 34 anos. Ele nasce na Inglaterra, né, em Londres, mas a família dele não era de lá, ele nasceu lá por conta de trabalho dos pais. Enquanto ele viveu, ele foi filho único, e aí depois eu falo, né, que foi um dos milagres, né, atribuídos ao Carlo, foi a gestação da mãe, que depois que ele morre, a mãe consegue engravidar, ela que não tinha possibilidade de engravidar, engravida de gêmeos depois que o Carlo morre. Então é André e Antônia, os pais do Carlo. E os pais não eram de igreja. A mãe simplesmente recebeu os sacramentos. Ela foi batizada quando era criança, recebeu a primeira comunhão e casou na igreja, mas ela não frequentava, né, a igreja e nem o pai também. O pai nem era de família católica, mas ele teve uma babá. E essa babá era católica. E a babá, né, ela foi conduzindo o Carlo para a fé. E ele gostou muito daquilo que ele recebeu da babá, né? E ele começou a se interessar profundamente pelo catolicismo, profundamente. E ele começou a querer estudar o catolicismo, né? Tanto que o Carlo Kutz, ele chegou a ler o catecismo amarelinho inteiro. A gente tem o catecismo aí? Tem, né? O Carlo leu o catecismo da Igreja Católica inteiro. É esse mesmo, né? Dá ele aí pra nós, por favor. Aqui, ó. Ele com 7 anos já tinha lido o catecismo da Igreja Católica inteiro, né? Então, para quem não leu e tem mais de 7 anos, precisa criar vergonha na cara e ler. Ele leu e ele ficava perguntando coisas para a mãe, e a mãe não fazia a menor ideia como que respondia. E aí a mãe ficava sem graça, porque ele fazia perguntas muito difíceis, e aí ela perguntou, foi atrás do padre, né? O que eu faço? Meu filho está fazendo umas perguntas muito difíceis, o padre falou, então estude, né? Então comece a estudar a fé católica, para você conseguir dar conta de responder ao teu filho. E ela então começa a estudar e ela começa a se interessar pela fé através do filho, né? Aquele negócio de que santo de casa não faz milagre, na família do Carlos, santo de casa fez milagre lá, né? E aos 7 anos, com uma permissão especial do bispo, o Carlos fez a primeira comunhão, porque ele pedia, ele tinha pressa. Tudo na vida do Carlos a gente vai ver que ele teve muita pressa. Até depois que ele morre, tudo na vida dele, Deus tem pressa, né? Com a vida do Carlos, como teve com Santa Teresinha.
E aí ele recebe com 7 anos, não era a idade normal, ele era muito novo para receber. Até o bispo recomenda para ir para um mosteiro isolado, porque os outros coleguinhas se vissem, ia falar, por que o Carlos recebeu e a gente não? Então ele recebe lá no mosteiro, um lugar mais isolado, para não causar muita polêmica, ele recebe a primeira comunhão. E vamos falar um pouquinho das virtudes humanas de Carlo, né? O Carlo era uma pessoa extremamente simpática, ele era simpático com todo mundo, ele era simpático dentro da sala de aula, ele era simpático com os pais, ele era simpático com o faxineiro, com o porteiro, com todo mundo. Ele era extremamente obediente aos pais, ele era extremamente bem-humorado, com certeza aqui vocês já devem ter visto vídeos do Carlo, né? Ele brincando, ele era muito zoeiro. Vários vídeos dele, né, fazendo gracinha, assim, ele era muito bem-humorado. Ele era muito bem-humorado na escola também, e ele fala, né, ele mesmo fala que isso era uma das coisas que ele tinha que tentar se refrear, era não fazer graça na sala de aula. Ele era muito, né, com os alunos que eram ridicularizados, sempre tem, né, na sala de aula aquele aluno que sofre bullying, que todo mundo zoa, e ele sempre tentava ir atrás desse menino e trazer próximo e não deixar ele ser ridicularizado, e ele defendia. Ele ajudava os alunos que tinham mais dificuldade nas matérias, o Carlo era muito bom aluno. Ele era muito cordial para com todos, né? Conta na biografia dele, né? Que ele sempre cumprimentava o porteiro da escola, e aí quando ele entrava pela outra porta, ele fazia questão de voltar lá, ô porteiro, né? Não te cumprimentei hoje. E ele passava lá para cumprimentar o porteiro. Ele tinha muita sensibilidade ecológica, então em várias passagens aqui ele fala que ele tinha dó de maltratar os animais, ele gostava de ir na floresta, ele gostava de contemplar a natureza. Ele tinha muita presteza, né? Ele era muito prestativo, ele gostava demais de ajudar, tudo que precisava. Então ele foi voluntário para fazer um site lá na paróquia deles. Ele criou um site da paróquia, ele criou um site da escola. Ele era muito bom de informática, então ele era muito disponível. Ele era muito desapegado aos bens materiais, ele pegava toda a mesada dele para ajudar as pessoas mais pobres. Ele saía dando lanche, né? Quando ele fazia o lanche dele para ir para a escola, ele fazia mais 20. Então ele levava o lanche dele na mochila e mais 20. E conforme ele indo para a escola, ele ia passando e distribuindo lanche para os mendigos ali de Milão. Né, extremamente generoso com todo mundo. E aí você fala assim, poxa, né? Então tá bom, então vamos aqui fazer um resumo do Carlo humano, né? Era um moleque super bonzinho. Vamos pensar aqui no menino de hoje, mesmo porque o Carlo é um menino de hoje, né? Morreu em 2006. O menino de hoje, moleque bom aluno, não dava trabalho na escola, tirava nota boa, não desrespeitava o professor, obedecia os pais. Um menino joia, um menino muito bom, né? Os colegas falam, um menino especial e tal, né? Não maltratava os animaizinhos, tratava bem os mendigos, cumprimentava o porteiro, beleza. Pergunta, isto bastou para ele ser santo? Isto basta? Um moleque ser bonzinho, um moleque ser legal, um moleque ser gente boa, um moleque ser muito dado com todo mundo, era muito legal. É isso que fez o Carlos ser santo? Não, não é. Porque moleque, assim, tem um monte de moleque bonzinho na escola, tem menino bonzinho lá, né? Inclusive eu lendo o Carla Kutz, eu pensei num menino lá da escola, que é muito Carla Kutz, assim, né? Ele é muito bonzinho, muito educado, muito bom aluno, muito prestativo com os colegas, ajuda os coleguinhas que têm dificuldade, é uma educação. Só que assim, vocês percebam que qualquer um que tem uma boa educação pode ser assim. Isso é questão de berço, é questão de ser bem educado. Né? E isso assim, ajudar pobre, ser educado com os professores, cumprimentar o porteiro, dar merenda para o mendigo, isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, inclusive um ateu pode fazer isso. Ele poderia ser ateu e fazer tudo isso. Ele poderia ser um moleque ateu e fazer tudo isso, ajudar os coleguinhas com dificuldade. Ele poderia, né, ser simpático com o professor e não ter nenhuma religião, ser ateu, ser agnóstico, ser qualquer outra coisa. Ele poderia ser. Né? Não é isso que faz dele um santo. E o problema é quando a gente coloca que isso é a santidade dele. Eu vejo isso como um problema. E eu vejo que é por isso que até tem alguns movimentos dentro da igreja e que querem negar até a santidade dele. Porque isso existe, né? Existe um movimento tradicionalista dentro da igreja que quer negar a santidade dele.
Não, mas isso aí qualquer Zé Mané pode ser, educado, bom aluno e tal. Mas se você for pensar pela propaganda que eles estão fazendo do Carlo, realmente qualquer um poderia ser, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar além, de que não é isso que fez ele santo. Porque se a gente só fica nisso, né? Ele era muito legal, ele era bem-humorado e tal, não tá aí a santidade dele, né? E tem que ter algo a mais. E tem. Porque a santidade é um dom, né? É algo, é divino, né? Então tem que ter ali a participação de Deus no negócio. E onde que entra Deus na história, né? Além das virtudes humanas do Carlo, além do bom berço que ele teve, da boa educação que ele recebeu dentro de casa, né? E ele foi bem educado mesmo, tanto que um dos livros aqui conta, a família do Carlo, não sei se vocês sabem, mas eles não eram milionários, eles não eram bilionários. A família do rico era trilhardária, eles eram muito ricos. Eles são, né, a família Cutts é rica, é muito rica. E eles eram convidados para jantares dentro da casa real da Inglaterra. Então, assim, né, a rainha, como chama aquela velhinha lá? A rainha Elizabeth lá chamava eles para ir lá jantar, vem aqui jantar aqui em casa. Então, assim, com certeza ele deve ter tido essa educação muito fina de saber se portar, né? Eu tô indo jantar na casa real da Inglaterra. Então ele teve a etiqueta, ele aprendeu isso dentro de casa, pela família, pelo ambiente que ele frequentava. Então ele era educadíssimo. Pensa, ele, né, com certeza ele sabia comer todos os talheres, todos os copos, esse prato é para isso, esse prato é para isso, porque ele teve essa educação requintada. Mas isso não pode ser a santidade, gente. Não pode estar aí a santidade dele, né? Num menino que tem etiqueta, num menino que tem a educação refinada, num menino que sabe se portar num jantar na casa real da Inglaterra, um menino que é bem dado com os colegas, né? Não pode estar aí, então tem que ter algo a mais, gente. Tem que ter algo a mais, né? A gente não pode ficar na casca só, né? E tem, né? Qual é o caminho de santidade mesmo do Carlo, né? Então o Carlo, ele tinha a vida da graça. E é aí que faz ele ser santo. A vida da graça. O Carlo ia à Santa Missa todos os dias. Além da missa, todos os dias, no caminho da escola, a hora que ele passava para ir para a escola, ele passava em frente à igreja, ele fazia, esse aqui era tipo o babá dele, né, o Rajesh, que ele levava o Carlo para todo lugar. Ele que levava o Carlo para a escola, que ia buscar ele, que levava ele para os lugares. E aí esse Rajesh era hindu. E aí ele fazia, não, a gente vai parar aqui no sacrário. Né? E todos os dias ele fazia, para ir para a escola, ele tinha que passar no sacrário e fazer 15 minutos de adoração. Então o Rajesh sabia que para ir para a escola a gente vai ter que sair 15 minutos mais cedo, porque ele vai querer passar no sacrário. E aí o Rajesh ia junto e ficava lá no sacrário. E aí o Carlo falava, ajoelha também, né? E aí ele ajoelhava e o Rajesh era hindu e ele ficava lá parado. E aí ele falava, mas não está acontecendo nada, né? E o Carlo foi ensinando. E o Carlo, conforme ia lendo o Catecismo da Igreja Católica, ele ia ensinando para o Rajesh. Tanto que ele é hoje católico, batizado, casado na Igreja Católica, né? Ele foi, a primeira conversão do Carlo foi o próprio babá dele, né? Então, a Santa Missa e a adoração. Ele ia, né? Então ele ia à igreja todos os dias para ir para a escola, ele ia à Santa Missa todos os dias. Confissão. Carlo confessava uma vez por semana. Então, ele estava sempre em estado de graça. Ele tinha aqueles dois pilares, né? Que o padre Paulo Ricardo tanto fala, né? A confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão. As duas coisas que vai fazendo a graça e aumentando. Né? Então ele foi aumentando de graça em graça, ele foi aumentando a graça dele, né? E é isso, foi aí que é no sacramento, né? Que está a santidade dele, né? É nessa graça que vem do sacramento. Ele tinha um diretor espiritual, né? Um padre lá que acompanhava ele, então ele fazia a direção espiritual sempre. Então ele se confessava, ele fazia direção espiritual, ele rezava o Santo Terço todos os dias, ele era extremamente devoto de Nossa Senhora, ele estudava doutrina, tanto que ele leu, né, com 7 anos o Catecismo da Igreja Católica inteira. Quando ele faz a primeira comunhão, ele já tinha lido o Catecismo inteiro. E ele participava de um grupo chamado CVX. Esse grupo, na verdade, é até engraçado que tem um podcast do padre, desse aqui, né, do padre Fábio Vieira. O padre Fábio morou na casa deles por 1 ano. E aí tem um podcast dele muito legal, que aí eles perguntam, né?
o Guto pergunta, do podcast, pergunta, o Carlos frequentava o grupo de jovens? Aí ele fala, meu filho, né, na Itália não tem jovem. A Itália não tem jovem, não é igual aqui, né? Ele não era dos jovens sarados, ele não era do bar com a vela, ele não era dos grupos de jovens, né? Da renovação carismática, tinha nada disso. Na Itália não tem isso, na Itália nem jovem tem, né? Então ele não participava de nada, o que ele participava era a missa, confissão, adoração ao Santíssimo, e dentro da escola, quando ele foi pro colegial, ele foi pro colegial em 2005, então ele ficou pouquinho tempo nesse grupo, né? Ele entra, quando ele passa pro primeiro colegial, ele entra para uma escola dos jesuítas, a escola Leão XIII, e nessa escola, era uma escola de jesuítas, eles formaram pequenos grupos de estudo com a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola. E aí o padre passa na sala perguntando, quem aqui tem interesse em fazer parte desse grupo? E Carlos é o único menino da sala que levanta a mão. Então Carlos, ele tinha interesse nas coisas, né, de Deus, nas coisas da igreja. E aí ele começa a participar desse grupo, mas ele participa há pouco tempo, né, porque logo em 2006 ele já morre. Desapego aos bens materiais, aí eu separei algo para ler aqui, bem curtinho, do desapego, né? Uma frase dele, né? O dinheiro é apenas um pedaço de papel. O que conta na vida é a nobreza de alma, ou seja, a maneira como se ama a Deus e se ama o próximo. E aí tem uma outra frase que ele fala, né? As pessoas que têm muito dinheiro não devem se orgulhar fazendo com que os outros se sintam embaraçados. Então ele nunca achou que por ele ser trilhardário, por ele, né, frequentar, pela família dele ser convidada para jantares na Casa Real da Inglaterra, ele nunca se achou superior a isso, né? Ele nunca foi orgulhoso disso, e ele sempre foi muito desapegado realmente, né? A mãe conta, né, que vira e mexe sumia cobertor em casa, quando ia ver, o Carlos tinha dado para mendigo na rua. E ele tinha, né, o apostolado na vida real e na vida virtual. Na vida real, então ele tentava mesmo converter os coleguinhas da sala, né? Então quando ele vinha, o coleguinha da sala que estava fazendo coisa errada, ele falava, né? Tem um momento na vida dele que o professor foi falar de aborto, e aí ele pergunta quem da sala era a favor do aborto, era contra o aborto, e só o Carlos levanta a mão. Ele estudava em escola católica, né? Detalhe. Então, ele estudava em colégio católico, pressupõe que todo mundo ali era católico, o padre pergunta ali, o professor pergunta quem que ali era contra o aborto, o Carlos era o único que levanta a mão, e aí o Carlos ele começa a fazer um trabalho na sala de aula. Ele falou, eu sou o único aqui que sou contra o aborto, ele começa a fazer um trabalho. Inclusive, uma vez um professor passa um trabalho de bioética e ele quis fazer sobre a fertilização in vitro. Né, ele escolhe fazer um trabalho sobre a fertilização in vitro, sobre a imoralidade, né, disso, né, porque no final acaba que é um tipo de aborto, porque você fecunda ali vários e alguns vão ser fecundados na barriga da mulher e outros tantos vão ser descartados, então ele faz um trabalho sobre isso, e ele ali tentava, né, convencer os colegas sobre isso, então ele fazia um apostolado na vida real mesmo ali com os colegas de sala, e com a mãe, né? A mãe acaba se convertendo de tanto o Carlos ir catequizando ela, e o próprio Rajesh aqui, que era o babá dele, né? Então ele tinha um apostolado na vida real, mas ele tinha também um apostolado na vida virtual. E aí é onde ele é tão conhecido, né? Como o santo influencer. Ele nunca teve rede social na vida, ele não era influencer, né? Ele só tinha um computador que tinha internet, e ele não era um youtuber, né? Ele não era nada disso. O que ele tinha um computador que tinha internet, e ele desenvolveu sites, né? Então ele desenvolveu a exposição dos milagres eucarísticos, ele desenvolveu a exposição sobre as aparições de Nossa Senhora, desenvolveu uma outra sobre anjos e demônios. Então ele estudava, e aquilo que ele estudava ele transformava em conteúdo virtual, né? E ele fez uma pesquisa profunda. O Carlos era muito profundo, né? O site dele tem 200, se não me engano, se eu estiver falando o número certo, 243 milagres eucarísticos. Então ele, a fundo mesmo, ele foi pesquisando, e a família muito rica, o que ele pedia? Quando ele não achava imagem na internet daquele milagre, ele pedia para a família levar ele lá na cidade para ele fotografar. A família trilhardária levava. Me leva lá em tal lugar para eu tirar foto do milagre e tal. A família levava, ele tirava, né? Ele tinha uma câmera Sony, em várias fotos aparece ele
com a máquina Sony. Então ele tirou várias fotos desses milagres que ele não achava na internet. Então ele realmente se aprofundou e ele dizia que porque ele tinha a total convicção da presença real de Cristo na Eucaristia, mas ele percebia que os colegas não tinham. Então ele pensava, como que eu posso convencer os meus colegas de que Jesus realmente está na Eucaristia? E foi quando ele teve a ideia de, pelos milagres, mostrar para os colegas que realmente Jesus estava na Eucaristia. Então, foi uma forma de apostolado, né? Ele quis com aquilo trazer os colegas que precisavam de algo mais concreto para acreditar numa coisa que ele já acreditava. Ele já acreditava, mas ele via que tinha colegas que tinham dificuldade de acreditar naquilo. Então, ele fez esse grande apostolado, né? O Carlo extremamente puro, né? Tanto que no processo de canonização dele, a primeira coisa, aliás, que foi vista, pegaram o notebook dele para ver todo o histórico, né? Porque, então, o processo, né? Depois eu falo aqui, mas é servo de Deus, venerável, beato e santo. Para ser venerável, então, ele tem que ver as virtudes. Se ele realmente tem as virtudes, então eles pegaram o computador dele, olhou todo o histórico de pesquisa para ver se ele tinha pesquisado qualquer coisa pornográfica, qualquer coisa imoral. E o Carlo nunca pesquisou nada de pornografia na vida dele, no computador dele, né? Então não tinha absolutamente nada de imoral nas pesquisas dele, nada. Então, o Carlo, e ele, uma das coisas que ele falava, né? Ele repreendia os colegas quando começava com brincadeiras impuras, quando começava com piadinhas imorais. O Carlo repreendia os colegas, né? E ele falava para as meninas da sala que elas não deveriam se deixar ser usadas, né? Então ele tinha uma pureza muito grande e ele chega a falar, né, que Nossa Senhora foi a única mulher da minha vida, né? É uma das frases famosas do Carlo, né? Santidade sem esquisitice, né? O Carlo, ele foi alguém santo, mas assim, sem afetação, sabe? Ele era um santo normal, né? Ele não ficava assim, né? Nossa, a minha sala, o pessoal é muito imoral, né? Esse pessoal da minha sala, então no recreio eu vou me isolar de todos, eu não quero ficar com ninguém, porque senão eu vou pegar a imoralidade desses meninos, então eu vou ficar aqui no recreio, na sala de aula, escondido, rezando o terço para... Não, ele convivia tranquilamente com os colegas e ele tentava trazer os colegas, né, para Deus. E ele tinha a vida normal dele, né, que é algo que é tão divulgado, né, que ele tinha PlayStation, ele era fã do Homem-Aranha, ele assistia Pokémon. Então, assim, ele tinha a vida dele normal, ele tinha um monte de amigo e tal. Só que é uma coisa que São José Maria Escrivá fala muito, que é ceder aonde se pode ceder e não ceder na onde não se pode ceder, né? Que no que era em questão moral, ele não cedia, né? O que é moral é moral, o que é imoral e isso a gente não vai ceder, né? Mas na amizade ali, nas brincadeiras e tal, ele tinha uma vida normal, sem com isso relativizar a fé dele, né? Ser normal não quer dizer que ele era mundano, né? Totalmente diferente. Ele era um menino normal, mas sem ser mundano. Não à mediocridade, né? Isso é outra característica que me chamou muita atenção. Aliás, humanamente falando, foi a coisa que mais me chamou atenção na vida dele. O Carlo morreu com 15 anos, né? Daqui a pouco eu já vou falar para o José Afonso do que ele morreu. O Carlo morreu com 15 anos. E o que acontece? Eu sou professor. Eu estou dentro da sala de aula ali, estou em casa com os meninos dando aula particular. E uma das coisas que eu noto muito nos meninos, assim, né, nessa juventude, nessa idade, assim, é uma mediocridade muito grande, né? No sentido, tipo assim, cara, a prova vale 10 e a meta da minha vida é tirar 6, entendeu? Se eu tirar 6, tá ótimo e tal. É assim, nunca querer mais, nunca querer se aprofundar em nada, sempre se contentar com o menor possível, assim, né? Eu vejo muito isso na moçada, né? Eu quero o mínimo possível. O mínimo, se eu atingir, tá ótimo, tá perfeito, né? E o Carlo não era alguém medíocre, né? Tudo que ele fez muito bem feito e ele se aprofundou em tudo. Tanto que nos milagres eucarísticos, como eu disse, ele foi atrás de 243 milagres eucarísticos.
Eu entrei no site dele ontem, da exposição das aparições de Nossa Senhora. É um monte de aparição de Nossa Senhora. Ele se aprofundou em todas elas, né? Ele tinha um conhecimento profundo de informática, ele lia livro de engenheiro de computação, né? O moleque com 14, com 13 anos, lia livro ele sabia desmontar um computador inteiro e montar ele todo de novo, ele se aprofundou de verdade naquilo. Então era alguém que não era medíocre, tudo que pegava para fazer, fazia muito bem feito, né? Então, isso é uma característica que muitas vezes destoa na meninada de hoje em dia, né? E ele tinha isso que sobressaía muito. E depois, né, como foi agora o fim da vida dele, né? O Carlo, ele tinha uma consciência muito grande da finitude da vida, né? Então, eu separei um trechinho aqui, que eu vou ler rapidamente. Isso aqui o André, o pai dele, narra, né? O meu filho vivia uma vida absolutamente normal, mas tinha em mente que mais cedo ou mais tarde devíamos morrer. De fato, muitas vezes, quando eu pedia para fazer alguma coisa no futuro, ele respondia: sim, se ainda estiver vivo amanhã e depois de amanhã, porque não posso assegurar não podemos assegurar quantos anos viveremos, porque o futuro só Deus conhece. Só que ele falava isso sempre, né? Ele tinha uma certa noção de que ele morreria cedo. Talvez ele não tinha uma noção de que ele morreria cedo, mas ele tinha uma plena noção de que ele morreria, né? Da finitude da vida, né? Mas aí depois ele acaba... Tem um vídeo dele 3 meses antes de morrer que ele fala, né? Estou destinado a morrer. 3 meses antes dele morrer. Então ele tinha, né, essa noção, ele sempre se colocava diante da morte, né? Que é uma coisa que Santo Afonso fala muito, né? Naquele livro Preparação para a Morte, que a gente tem que estar sempre diante da morte para que a gente nunca peque. E ele fala, né? Tem uma coisa aqui que eu vou ler antes, a certeza de não ter desperdiçado tempo, que ele fala assim, né? Quando ele fica doente, ele fala: estou contente por morrer, porque na minha vida não estraguei nem um instante em coisas que não agradassem a Deus. Então ele tinha, né, a plena noção, ele chega ao fim da vida sabendo que ele nunca tinha feito nada que desagradasse a Deus. Eu não desperdicei tempo da minha vida com nada que desagradasse a Deus. O Carlo, então, o fim da vida dele, ele tá domingo num restaurante com a família, a avó vê uma manchinha aqui nele e fala: uai, você tá com uma manchinha aqui, já era sangue, né? Já era o sangue coagulado ali, mas ele vê, não, acho que não é nada não, vó. Isso no domingo, né? Na segunda ele já vai pra escola e chega mal, então ele fala pra avó, né? Morava ele, o pai, a mãe e a avó. E ele fala pra avó que ele estava meio indisposto, a avó fala: então deita, né, meu filho? E aí, na terça-feira, e aí o pai até achava que era uma virose que ele estava, tanto que o pai foi até viajar, o pai não estava ali presente nos últimos dias. Depois ele já nem consegue mais levantar, né, as pernas ali, e aí ele vai então para o hospital na terça-feira. Ele é internado na terça-feira e de quinta para sexta ele morre. Então ele morreu muito rápido. Foi uma morte muito rápida. Ele é internado terça, de quinta para sexta ele já morre. E o que ele teve, né, foi uma leucemia, né, que é como se fosse um câncer no sangue, né, o mais fulminante que tem, que é a leucemia tipo M3, que então as células, né, meio que explodiam por dentro, assim, né? Então ele sentia dores absurdas e ele não reclamou de absolutamente nada, né, nesses últimos dias dele. Então ele pede para se confessar na quinta-feira. Então ele foi internado na terça, na quinta ele pediu para se confessar e para receber a unção dos enfermos. A mãe encontra um padre lá no hospital e pede: o meu filho quer se confessar. Não era um padre conhecido da família, nem conhecia Carlo. Ele atende o Carlo em confissão, ele sai do quarto, encontra com a Dona Antônia, mãe do Carlo, no corredor e fala: seu filho é um santo, né? Dona Antônia recebe aquela notícia meio assim, né? Leva um susto do padre falar isso, né? Seu filho é um santo. Quando Dona Antônia chega no quarto, o Carlo já tinha morrido. Então o Carlo morre de quinta para sexta, ele tem primeiro a morte cerebral ainda na quinta e morre mesmo todos os órgãos, né? O coração para.
na sexta-feira, que é dia 12 de outubro, né? Dia, pra gente aqui, a grande festa de Nossa Senhora Aparecida. Então é o dia que ele morreu e foi o dia que o Papa escolheu para ser a data dele mesmo, né? A data litúrgica do Carlo é 12 de outubro. Ele morre às 6h45 da manhã. Ele já tinha tido a morte cerebral, mas o coração para às 6h45 no dia 12 de outubro de 2006. Né? Então quer dizer que não tem nem 20 anos isso, né? Foi muito rápido e que tudo aconteceu, todo o processo, né? A serenidade diante do sofrimento, né? Quando ele chega ali nos últimos minutos dele, já na quinta-feira, né? Os enfermeiros perguntam como que ele estava se sentindo e os médicos sabiam que ele estava tendo muita dor porque a célula estava estourando ali, estava doendo demais, né? E ele diz, né? Bem, há pessoas que estão pior. E para a avó ele diz assim, quando ela pergunta, né, filho, você está bem? Ele fala assim, você está sofrendo? E ele responde, o Papa está sofrendo mais do que eu. E ele oferece todo o sofrimento que ele estava passando pelo Papa. Né? O Papa da época, pelo Papa, pela Igreja, e para que eu morra e vá direto para o céu sem passar pelo purgatório, é o oferecimento dele. Né? O Papa da época era o Papa Bento XVI, né? E a gente sabe mesmo que ele realmente estava sofrendo muito, tanto que depois, não muito tempo depois, ele renuncia, né? Então, e Carlo fala isso, né? O Papa está sofrendo mais do que eu. Então, ele teve uma serenidade muito grande diante do sofrimento. Quando os médicos perguntam, né, se quer que chame sua mãe, quer que chame sua avó, ele fala, não, elas estão muito cansadas, deixa elas dormirem, né, não incomode elas não, né, e depois quando chega, né, na última meia hora antes dele morrer, que o médico chega mais uma vez e pergunta como se sente, e ele sorri para o médico e responde, como sempre, bem. E aí ele sorri, 30 minutos depois ele morre, né, então ele morre aos 15 anos de idade. O processo dele, né, foi realmente muito rápido, muito engraçado. Então, a mãe recebe essa notícia do padre, que o padre passa e fala, seu filho é um santo. Depois, na missa de corpo presente, começa a aparecer aquele tanto de mendigo. Sendo que era uma família muito rica, pensa, né, que era convidado para jantar na Casa Real da Inglaterra. Como que esse tanto de mendigo conhecia meu filho? Porque o Carlo fazia uma caridade muito discreta, então a mãe não sabia. Sabia que ele ajudava, mas ela não tinha dimensão do quanto ele ajudava, né? Então, quando os mendigos descobrem, né? Pensa, o Carlo levava lanche para eles todo dia, dava coberta e tal. Eles falam, nossa, né? A gente tem que ir lá. Então, eles vão à missa de corpo presente do Carlo e a mãe leva um susto com isso. E aí, depois, logo depois que ele morre, ela abre a porta de casa e começa a aparecer, né, esses papeizinhos assim, em agradecimento por graça alcançada e tal, agradeço pela graça alcançada, intercessão de Carlo e tal. E ela fica assustadíssima com isso, ela recolhe esses papéis e leva para dentro. Fala, gente, né, que é isso? Quando no dia seguinte ela abre a porta de novo, flores, né, e começa a aparecer recadinhos, agradecimento por graça alcançada, pedido de graça, peço a graça e tal. E aí ela fala pro marido dela, fala, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa a mais aqui que não está sob nosso poder, né? Tem alguma coisa diferente aqui. Ela pega tudo aquilo e leva pro bispo dela, né? E fala, olha, né, o padre que atendeu ele em confissão por último, passou por mim no corredor e falou que ele era santo. Na missa, cheio de mendigo, povo que eu nunca vi na vida. Depois começa a aparecer esse tanto de coisa aqui na porta da minha casa, ela leva tudo e aí a partir daí começa um processo muito rápido, né? O Carlo morre em 2006, em 2012 ele já é servo de Deus, 6 anos depois. Em 2018 ele já é declarado venerável, que é o segundo passo. Em 2020 ele já é declarado beato e agora nesse ano de 2025 ele já vai ser canonizado. Foi um processo muito rápido, né? Muito rápido. A vida dele foi muito curta e o processo todo muito rápido. Mesmo com a Santa Teresinha, né? Ela viveu muito pouco tempo, só 24 anos, e todo o processo muito rápido. Então, assim, são almas que Deus tem pressa e Deus tem pressa e a devoção do Carlo cresceu muito rápido. Né? Muito rápido ele ficou conhecido e muito rápido a devoção dele se espalhou e hoje o mundo todo é devoto do Carlo. Então foi tudo rápido. Então assim, mostra que Deus ele quer mesmo, né,
ele quis que essa vida fosse breve e que tudo acontecesse de forma muito breve, porque Deus tem pressa de que esse santo, né, esteja trabalhando para Deus lá no céu e de que nós tenhamos devoção a Ele, né? Então, Deus tem pressa porque Ele sabe, né? Quantos jovens que vão se converter, que já estão se convertendo a partir da vida, né, do Carlos, quantos jovens que vão começar a imitar a vida dele, que vão começar a ter essa, né, essa intimidade com Deus, como o Carlos teve também. Depois o milagre para a beatificação aconteceu aqui no Brasil, é do Mateus, de Campo Grande. O Mateus era um bebê que nasceu com pâncreas, né, em formato de Y. O vô dele leva o neto para a missa, que estava, né, uma relíquia de 1º grau nessa missa do Beato Carlo Acutis. O padre, no final da missa, vai dar uma bênção para as crianças, é uma missa especial para as crianças, e o vô pede, então, pela criança, pelo Mateus. E o Mateus, ele estava muito fraquinho, né, muito fraco, porque tudo que ele comia, ele vomitava. E semanas depois, o pâncreas dele, simplesmente o formato do pâncreas voltou ao normal. Então é algo realmente milagroso, né? Milagre é uma coisa que tem 0% de chance de acontecer, 0% de chance de acontecer humanamente, né? A ciência não consegue explicar, a medicina não explica, né? Então é uma cura, né? No caso, permanente, rápida e duradouro, né? E que tem 0% pela medicina de acontecer. Alguém que nasce com um pâncreas em formato de Y e que vira no formato normal, é 0% disso acontecer pela medicina, né? Sem ele ter feito nenhuma cirurgia nem nada. Então esse é o primeiro milagre, então, que acontece no Brasil. A partir daí, a maior problema que teve foi os médicos, porque os médicos não queriam aceitar que isso era um milagre, né? Porque quem fala que é milagre é a igreja, né? Mas os médicos têm que ceder e falar assim, olha, para a medicina isso tem 0% de chance. E os médicos custaram a ceder, até por fim, né? Eles tiveram que ceder, que tinha 0% de chance daquilo acontecer. E aí, quando eles cedem, a igreja, então, reconhece que aquilo é um milagre. Esse foi um milagre de beatificação. Parece que durou 6 anos até os médicos cederem e falar, não, realmente, 0% de chance de um pâncreas em formato de Y voltar para o formato normal, né? E depois, o milagre de canonização aconteceu em Firenze, na Itália. O do Mateus foi em 2013, o de canonização foi em 2020. Foi uma moça que estava andando de bicicleta, ela caiu, sofreu um acidente de bicicleta, sofre um traumatismo craniano. A mãe corre em Assis, onde está o corpo do Carlos. Ele pediu para ser enterrado em Assis, porque ele era muito devoto de São Francisco de Assis. E a menina, né, que tinha... ou ela ia... tudo indicava que ela ia morrer. Se ela não morresse, ela ia ficar vegetando, cega, surda, não ia mexer, nada. E a menina, simplesmente, ela não aconteceu absolutamente nada. Ela se levantou e foi embora para casa andando e não aconteceu nada, né? Então esse é o milagre da canonização. O corpo do Carlos está intacto, né? Quando foi feita a exumação do corpo dele, é até engraçado que a Antônia, a mãe dele, tinha certeza que o corpo ia estar intacto mesmo, né? Ela já sabia que ia estar. E aí ela chegou até a falar para o padre Fabieira, né? Vamos lá ver, assistir a exumação, porque eu sei que vai estar intacto. E aí, quando o corpo é exumado, então, de fato, está intacto o corpo dele, né? Só que, aí o que acontece, né? Para a gente entender. Isso aqui que está por cima do rosto dele e das mãos é uma máscara de silicone. E por que eles fazem isso, né? Então, por quê? Ele saiu da terra, quando foi exumado, ele estava realmente intacto. Estava intacto, não decompôs. Isso 13 anos depois que ele já tinha morrido. Só que o que acontece então, né? A partir do momento que desenterra, ele ia começar a ter contato com oxigênio. E aí ia se desintegrar, né? Provavelmente. Ou ia escurecer muito, igual, por exemplo, Santa Rita, né? Que ela está intacta, mas muito escurecida. Então, para não ficar feio o negócio, né? Porque ia estragar muito. Então, eles fazem essa máscara, eles fazem todo um procedimento para que agora ele não se decomponha mais. Então, né? É para a gente entender as coisas, né? Porque aí tem dois extremismos, né? Tem aquele pessoal que quer achar que realmente o corpo dele, o rosto dele tá assim mesmo e é assim natural, mas tem aqueles que são céticos e aí querem falar, não, isso aqui é só um boneco.
Não, gente, isso aqui não é um boneco, isso aqui é o Carlo mesmo, ele está intacto mesmo, não apodreceu, por 13 anos não decompôs, nada, só que eles fizeram, então, no rosto e na mão, essa máscara de silicone, não é cera, é silicone apenas, tá? Para preservar a imagem aqui, e fez um procedimento no corpo para que, a partir de agora, tendo o contato com o oxigênio, ele não se decomponha. Mas por 13 anos ele realmente ficou intacto, certo? E esse é o corpo dele, né? A grande relíquia do Carlo é o próprio corpo dele, que está lá em Assis. E para terminar, a última tábua da salvação, que foi o que eu comecei falando, né? Santa Faustina, então eu volto lá na Santa Faustina, que fala, né, que ela pede a festa da misericórdia, e Jesus, na verdade, pede a festa da misericórdia para ela, dizendo que aquela seria a última tábua da salvação. E nós temos aqui, né, um menino que foi programado para ser canonizado na festa da misericórdia, no ano da esperança. A última tábua da salvação, Jesus disse que seria aquela festa. É mais uma chance que Deus nos dá, né? Querendo, de fato, mostrar pra gente, olha, eu quero que vocês sejam santos mesmo, né? E eu tô dando aqui para vocês um exemplo absolutamente imitável. É lógico, como eu disse, as virtudes humanas não bastam. Não adianta só o menino ser bom aluno, ser educado, cumprimentar o porteiro, cuidar dos animais. Não é só isso que basta, né? Mas é lógico, tendo a vida da graça, buscando os sacramentos. Então, é uma vida absolutamente imitável, né? Porque quantos santos não são admiráveis, mas não são imitáveis? Pega um São Lourenço. São Lourenço é admirável, mas não é imitável. São Lourenço morreu queimado, né? Aí ele estava lá torrando, ele pede, pode virar que esse lado já assou. É um santo admirável, mas não é um santo imitável, né? E tantos santos que são extremamente admiráveis, o próprio São Sebastião, nosso padroeiro aqui da nossa cidade. É um santo admirável, mas não é um santo imitável. O Carlo não, é um santo admirável e é um santo extremamente imitável, né? Então Deus, na sua extrema bondade, na sua extrema misericórdia, nos dá um santo, né, do século XXI, que morreu em 2006, que teve computador, que teve internet, que viveu a nossa vida de hoje, né, e que é um farol para os nossos jovens de hoje, né? Não só para os nossos jovens, mas para todos nós. Que é Deus, né? Eu acho assim que o Carlo é Deus gritando para a gente, né? É possível, né? É possível ser santo, é possível buscar, né, viver a vida da graça, né? Deus, eu acho que a vida do Carlo é um grito de Deus falando para a gente que é sim possível, né? Então é isso, gente.